Se você é empresário e está na dúvida se a contribuição que paga para o INSS vai valer para a sua aposentadoria, então assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar. Olá, meu nome é Domitila Machado, sou advogada especialista em Direito Previdenciário e esse aqui é o canal do DMPrev, Domitila Machado Advocacia Previdenciária no YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles casos em que os empresários pagam o INSS, mas quando vão dar entrada na aposentadoria, cadê as contribuições, né? Muitas vezes não estão lá no CNIS, o INSS não reconhece algumas contribuições. E aqui, até o final desse vídeo, você vai sair entendendo por que às vezes aquele tempo que você pagou não está lá no CNIS, outro tempo tá, e por que tem esse problema com o INSS, por que as contribuições do empresário nem sempre estão contando para a aposentadoria. Bem, a gente vai falar da contribuição dos empresários, mas na verdade, essa distinção entre empresários e autônomos, isso era coisa que existia na lei há muito tempo atrás. Desde 99, que não tem mais essa distinção entre empresário, autônomo e equiparado a autônomo, como tinha anteriormente. Hoje se fala em contribuinte individual. Então essas três classes, empresário, autônomo e o equiparado a autônomo, são agora todas uma só, o contribuinte individual. E o que é que isso interfere? Bem, o contribuinte individual é aquela pessoa que presta um serviço, que trabalha de forma autônoma. Pode ser o empresário, pode ser o dentista, um advogado, pode ser médico, pode ser um carpinteiro, aquela pessoa que não é vinculada a uma empresa, por exemplo, ela presta serviços, ela não está vinculada àquela empresa, ela não é empregada e ela pode prestar serviço a mais de uma empresa. Então, um profissional autônomo, um profissional empresário, contribuinte individual, ele tem que pagar as suas contribuições quando ele presta serviços a uma pessoa física, por exemplo, ou quando ele recebe remunerações que não foram através de um trabalho prestado a uma empresa. Mas quando ele trabalha prestando serviço para uma empresa, de quem é a responsabilidade para contribuir? Desde abril de 2003, a responsabilidade de pegar lá a contribuição do INSS e encaminhar para o INSS é da empresa que está contratando aquele prestador de serviço, aquele contribuinte individual para trabalhar para ela naquele determinado serviço. E o que é que isso tem a ver com a sonda? O que é que tem a ver com o empresário? O empresário, ele é um contribuinte individual da própria empresa. Mas como assim, né? É muito fácil de se confundir com isso, porque às vezes, em muitos casos, nós temos os empresários que são sócios sozinhos da própria empresa. Então, é aberto um CNPJ, cria-se a pessoa jurídica daquela empresa, mas nela só tem um sócio e ele trabalha sozinho. E nesse caso, eu tenho que contribuir para o INSS, como é que eu faço a contribuição? Eu pago da empresa, eu pago a minha, como é que funciona, né? Que é justamente o foco aqui do vídeo, que é a dúvida que a gente vai responder agora. E antes de eu te responder essa pergunta, vou te pedir, se inscreve aqui no canal, dá um like, deixa o seu like, comenta. Tem alguma dúvida? Assistiu esse vídeo até o final? Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, comenta, curte e se inscreve aqui no canal. Bem, primeiro é importante a gente separar o empresário da empresa. O empresário que abre uma empresa, ainda que seja sozinho, a empresa ela é dele, mas ela não é ele. Como assim? A gente tem que separar o CPF do CNPJ. Isso porque a contribuição dele como pessoa física, como contribuinte individual para a empresa, ainda que a empresa seja dele, ela tem que estar lá constando na contribuição que a empresa faz para o INSS. Nessas contribuições existe a contribuição para algumas entidades, existe a contribuição para o FGTS, enfim, ela vai ter lá uma relação de coisas que a empresa tem que fazer contribuição, tem que pagar tributos. Dentre essas contribuições vai estar também, deve estar, aliás, a contribuição do empresário como prestador de serviços àquela empresa. Porque lembra, CNPJ, CPF.
Ainda que os dois sejam da mesma pessoa, de uma só pessoa, o CPF vai estar trabalhando para o CNPJ. Isso no caso dos empresários que trabalham. Porque, por exemplo, se você investir em ações na bolsa, você possui uma cota de uma empresa determinada que você comprou ações, mas você não trabalha naquela empresa, você só retira um percentual sobre o lucro. Isso aí é outro caso. Nesses casos em que o empresário trabalha para a empresa, que ele tem que receber uma remuneração, que a gente também chama de prolabore, nesses casos, na contribuição que a empresa faz para o INSS, tem que estar lá que o empresário prestou serviço como pessoa física a uma pessoa jurídica, como contribuinte individual. Então, a empresa, além dos encargos sociais que ela já tem que contribuir, das contribuições e da cota patronal daquela contribuição do sócio dela, que retirou o prolabore, ela também tem que fazer a retenção da parte do sócio como contribuinte individual. Então, quando a empresa paga o INSS, ela também tem que informar através da GFIP ou do E-Social, a depender, né, da forma tributária da empresa, se é pelo Simples ou não, enfim. Ela tem que informar para o INSS, esse pagamento que eu estou fazendo é com relação a isso, e o salário aqui do sócio, que tirou um salário X, tá aqui a contribuição dele. Essas informações devem ir para a Receita, para o INSS, através da GFIP. Então, o que muitas vezes acontece é o empresário paga as contribuições da empresa, os encargos todos completos, mas ele não colocou lá a informação de que ele trabalhou para a empresa como sócio, de que ele retirou o prolabore. Porque essa contribuição dele como sócio, com retirada de prolabore, é o que vai servir para ele se aposentar. Como é que você pode fazer para saber se foi feito o pagamento como contribuinte individual e não só as contribuições, os encargos da empresa? Bem, nesse caso, você vai ter que procurar nas GFIPs que foram enviadas para a Receita e para o INSS quais informações estão constando dessa GFIP. Tem que ter muito cuidado, não façam alterações da GFIP, porque uma vez que você emite uma GFIP que já foi feita anteriormente, ela apaga aquela primeira e fica valendo só a segunda. Então, primeiro, o mais importante, procurar a GFIP, ver se a GFIP foi feita, ver o que é que tem dizendo lá. E para comprovar aquilo ali, porque você está informando de forma atrasada, tem sim que juntar comprovantes de que houve uma retirada de salário, de que houve uma retirada de prolabore pelo sócio. Se você não mandou essas informações nem para o INSS, nem para a Receita, é possível mandar depois, de forma atrasada. Só que junto com ela, você também tem que ter muita cautela em enviar. Por quê? Porque tem que anexar comprovantes de que você retirou aquele salário, de que você retirava um prolabore. E que comprovantes são esses, né? O imposto de renda é um ótimo comprovante. Ou o livro caixa da empresa, que lá vai ter uma retirada de prolabore. Enfim, é muito interessante que você comprove que houve o recebimento seu como sócio da empresa do salário, da sua remuneração por ter prestado um serviço para a sua empresa. E se você for lá, olhar a GFIP, realmente, infelizmente, não paguei. E agora, né? O que é que eu posso fazer? Nesse caso, antes de você fazer qualquer coisa, não vá no INSS lá pedir para o servidor emitir lá a guia para pagar os atrasados. Não faça isso, não faça, pelo amor de Deus. Por quê? Porque essas contribuições atrasadas tem que ter muita cautela, muita cautela. Já cansei de ver aqui no escritório pessoas que pagaram, foram no INSS, o servidor emitiu lá a guia para pagar aqueles meses que ele foi empresário, mas que não pagou a contribuição do prolabore dele como empresário, pagou só as da empresa, e aí vai lá, paga, e geralmente é um valor bem alto, porque vem juros e vem multa do INSS, e aí ele dá a entrada na aposentadoria e vem negado. Ah, mas como é que pode? Foi um servidor do INSS que me entregou, como é que pode ter sido negado? Bem, por isso que eu digo, antes não vá no INSS, consulte um advogado especialista, porque você tem que levar em conta as 3 seguintes coisas. Primeiro, se esse tempo que você vai pagar, que você quer pagar, vai contar
como carência ou como tempo de contribuição, e isso só um advogado especialista vai poder te dizer. Segundo, se esse valor que você vai pagar, o valor total que você vai pagar, vai te trazer um benefício, se ele vai adiantar, porque às vezes o valor investido é tão alto que se você pagar um pouco menos daqui para frente, você pode vir a conseguir uma aposentadoria bem melhor. E isso se faz através de um planejamento previdenciário com um advogado especialista em direito previdenciário. E terceiro, antes de pagar também, tem que ver se você tem como provar que exerceu aquela atividade e que recebeu aquele salário como empresário, como prestador de serviço para a pessoa jurídica, para a sua própria empresa. Tudo antes tem que ser analisado por um advogado, uma advogada especialista em direito previdenciário, através de um planejamento onde vão ser estudadas hipóteses de como você pode se aposentar, qual que vale mais a pena, mais perto, mais ganha menos, não, mas essa aqui é mais longe, mais ganha mais, enfim, esse planejamento, essa organização do futuro, essa organização da sua aposentadoria é feita no planejamento e tudo isso é levado em conta. Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários, vou te responder, vou te ajudar, mas por favor, compartilha esse vídeo, comenta, curte e se inscreve aqui no canal.